Eu não sei porque toda vez que eu vou pregar, os irmãos sentam lá atrás. Eu sei que eu sou feio, mas nem tanto, né? É um prazer muito grande quando nós estamos na casa de Deus para louvar e bendizer o nome do Senhor. Semana passada nós estivemos na Igreja Batista Central do Coelho, trazendo a mensagem ali. E obrigado, irmão Gilson. E trago um abraço da igreja, do pastor William Garcia, ao pastor da nossa igreja e à nossa igreja. E ele falou que em breve ele vai vir aqui fazer uma visita. É meu amigo de longas datas, colega também de profissão, aposentado. E que Deus abençoe aquela igreja ali firmada no Coelho. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período de missões nacionais. E o nosso tema, ele visa sobre missões, que é o tema de missões, Minha Pátria para Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias, que está o texto básico de missões nacionais, que é Josué, capítulo 13, verso 1. Livro de Josué, capítulo 13, versículo 1. A minha Bíblia é revista e corrigida. Almeida, revista e corrigida. Josué, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ou, em outras versões, para conquistar. O desafio, meus irmãos, que nós temos, não só foi dado a Josué naquela época. Portanto, o livro de Josué, ele nos conta sobre a conquista e a divisão da terra de Canaã, após 40 anos no deserto. O livro foi escrito por volta dos anos 1400 a 1370 a.C. A história do mundo é a história dos grandes homens. Vemos em Josué um homem obstinado, confiante e corajoso. Mas todos esses atributos estavam vinculados à fé que exercia em Deus para cumprimento da missão que lhe fora ordenada. Ele percebe, meus irmãos, a grandiosidade de um Deus que nos deixa participar da sua obra e, infelizmente, muitos não querem participar dessa obra. Viram as costas para Deus e dizem: não é comigo. Isso não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero. E muitas das vezes nós negamos o amor de Deus, a grandiosidade da graça de Deus em fazermos a sua obra. Josué, ele era um homem corajoso, era um homem obstinado, era um homem, meus irmãos, que ele enfrentava os desafios, não apenas confiando na sua força, mas confiando plenamente no amor, na graça de Deus e na unção de Deus para a sua vida. Ele tinha sobre as suas mãos a responsabilidade de dividir as terras de Israel conquistada. E ele, como sucessor de Moisés, certamente já estava olhando para ele, para o seu interior, e vendo a sua pequenez, vendo a sua falta de, muitas das vezes, de capacidade. E ele, em primeiro lugar, ele confia plenamente nas mãos de Deus, coloca a sua vida nas mãos de Deus, e todos os seus atributos estavam vinculados à fé que exercia em Deus. Em primeiro lugar, a minha pátria para Cristo está vinculada na obediência. Segundo o dicionário Aurélio, obediência significa sujeitar à vontade de outrem, estar sujeito, cumprir, executar ordens.
Será que nos nossos corações nós temos a disponibilidade de exercermos, de escutar, de executar as ordens de Deus emanadas do seu trono para nossos corações? Ou será que muitas das vezes nós colocamos tantos obstáculos, tantas coisas, que nós deixamos a obra de Deus em último lugar na nossa vida? É a mesma coisa. Eu chegar numa festa de aniversário, inclusive ontem nós tivemos aqui o aniversário dos irmãos que comemoraram o seu aniversário do trimestre, e nós vemos como é importante nós comemorarmos. Mas interessante, muitas das vezes nós colocamos a nossa vida dando para Deus o resto do nosso tempo. É como chegasse numa festa de aniversário e o pedaço do bolo fosse dividido para todas as pessoas e só sobrasse o farelo, e o farelo fosse oferecido para o último convidado. E muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Damos para Deus o resto do nosso tempo. Damos para Deus o resto da nossa força. Damos para Deus o tempo que nos resta. Damos para Deus, meus irmãos, aquilo que está sobrando na nossa vida, mas não colocamos Deus como prioridade no nosso viver, na nossa vida. Vemos, meus irmãos, que Josué, ele sabia muito bem a missão que lhe foi ordenada por Deus, como sucessor de Moisés, e a responsabilidade que o Senhor lhe confiara. Ele se agiganta na obediência de inserir o povo de Israel na terra prometida. Ele não se agiganta pela sua competência, ele não se agiganta pela sua confiança, ele não se agiganta pela sua capacidade, mas ele se agiganta na fé no Senhor. E muitas das vezes nós deixamos a fé de lado, muitas das vezes nós deixamos o amor a Deus em primeiro lugar. Muitas das vezes nós nos colocamos diante de Deus como aqueles que não querem fazer a sua obra, em desobediência total ou parcial àquilo que Deus quer de cada um de nós. Hoje em dia, nós somos convocados a obedecer às ordens do Senhor para proclamar as boas novas de salvação. Missões, meus irmãos, ela traz no seu bojo, ela traz no seu objetivo de anunciarmos, de proclamarmos as boas novas de oração, de salvação. E essa salvação, ela está intrínseca na minha vida, ela está intrínseca na igreja onde eu congrego, ela está intrínseca na rua onde eu moro, ela está intrínseca no bairro onde eu moro, ela está intrínseca na cidade onde eu moro, ela está intrínseca no estado onde eu vivo e como também no país e quiçá, até o exterior. A obra de missões, ela deve ser dada em nossos corações e com o objetivo de anunciarmos a grandeza do poder de Deus em salvar as pessoas. Não adianta eu dizer que faço missões e apenas dou minha oferta. Certamente algumas pessoas só podem dar oferta, não podem ir por causa da sua situação de saúde, isso nós compreendemos. Mas muitas das vezes nós vemos, meus irmãos, que muitos com saúde plena esquecem a obediência à voz de Deus. Não estão querendo se sujeitar à vontade de Deus, não querem executar as ordens e muito menos cumpri-las. As nossas vidas, quando Deus nos resgatou da condenação do pecado, ela nos traz no bojo da nossa vida, da nova vida em Cristo Jesus, uma vida de trabalho, uma vida de obediência, uma vida em que nós colocamos, não para vivermos ao bel prazer, como diz a música popular, empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, mas ela traz em si a responsabilidade de anunciarmos o amor, a graça de Deus através da vida de cada um de nós.
Josué sabia disso. Josué sabia da responsabilidade em conduzir o povo de Israel. Josué sabia que estava sob a sua responsabilidade dividir as terras daquela nação para as tribos. Mas vejam, meus irmãos, que nós temos uma ordem intrínseca e explícita de Deus em fazer missões. Minha pátria para Cristo. Será que eu tenho desejo que a minha pátria seja para Cristo? Será que eu tenho desejo que a minha pátria seja na sua totalidade para Cristo? E ela começa a cada um, pelo passo de cada um de nós, meu e do seu. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, nós vemos a ordem de Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele nos traz justamente o que é minha pátria para Cristo, o que é fazermos missões, o que é colocarmos a nossa vida para serem em obediência à vontade de Deus, uma vida na sua totalidade, buscando o aprimoramento da vida cristã, e nós só aprendemos quando nós fazemos. Eu estou aprendendo até hoje. Há 30 anos de ministério, até hoje eu estou aprendendo e aprendo até com as crianças. E aí, quando a gente olha para nós, a gente vê a nossa pequenez, a nossa falta de capacidade, mas Deus, meus irmãos, Ele quer de nós obediência à sua voz. Ele quer de nós que venhamos a cumprir tudo aquilo que Jesus ordenou para que nós cumpríssemos nas nossas vidas. Missões é algo importante. Missões, ela começa comigo. Missões, ela trata comigo em primeiro lugar em fazer a obra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou missionário. Não, não é missionário. Todos nós somos missionários. Todos nós precisamos fazer a obra de Deus. Todos nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Todos nós precisamos cumprir o chamado de Deus. E o chamado que Ele deu a Josué, o chamado que Ele concedeu a Josué, mesmo sendo Josué já idoso. E o texto fala no verso 1: era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Será que o povo de Israel, quando viu que Josué estava com a sua idade avançada, eles se acovardaram? Não, nós não vamos mais atuar, nós não vamos mais conquistar a terra, nós não vamos mais fazer a obra de Deus, nós não vamos mais, vamos ficar aqui e nós não vamos fazer a vontade de Deus, porque Josué está na sua idade muito avançada e que certamente não vai demorar muito, ele vai morrer. Não, o povo de Israel avançou. O povo de Israel teve as suas terras divididas, a sua herança dada por Deus a cada um, mas nessas terras que eles receberam tinha algo muito importante: cultuar e venerar o nome do Senhor. E nós muitas das vezes nós esquecemos que Deus é autor e consumador da nossa vida. E vemos, meus irmãos, que Josué ele cumpriu bem a sua missão. Será que eu estou cumprindo bem a minha missão dada por Deus? Será que eu não estou deixando Deus de lado, buscando outras coisas? Em segundo lugar, minha pátria para Cristo, ela está vinculada em cumprir
o chamado. Minha pátria para Cristo está vinculada em cumprir o chamado. Cumprir o chamado de Deus está atrelado também à obediência. Portanto, o servo de Deus não pode fugir ou tratar com desleixo a ordem de Deus. A vida cristã, ela não pode ser tratada de forma desleixadamente. Como eu disse no início, deixa a vida me levar, como diz a música aí fora. A vida cristã, ela compete no coração de cada um de nós uma responsabilidade e sairmos da nossa zona de conforto e anunciarmos a grandeza do amor, da graça e do poder de Deus. Não só os missionários que estão espalhados na face da terra, que eu tenho a obrigação de orar por eles, mas também a minha vida, a sua vida como missionário ou missionária para anunciar a grandeza da vida que só há em Cristo Jesus. Josué, meus irmãos, ele não confiava nos seus atributos, pelo contrário, ele os colocava a serviço de Deus, cumprindo fielmente. E quais são os atributos que Deus coloca no meu coração para fazer a sua obra? Quando eu estava na igreja de Viçoso do Jardim, ficamos lá com o pastor Éder, 14 anos, eu tive um sonho. Até comentei com o pastor Éder na época, eu sonhei que eu estava perto de Jesus e próximo a mim, mais ou menos uns 5 metros assim à frente, tinha um monte de ferramentas. E Jesus falou para mim, vai lá e pega aquelas ferramentas. E estava Satanás sentado num cavalo, obstruindo para que eu não pudesse pegar as ferramentas. E naquele sonho, Jesus falou, vai, pega as ferramentas e traga-as para mim. Aí no sonho, eu fui, mas Senhor, vai rapaz, vai. Aí eu fui por debaixo do cavalo, me driblando as patas do cavalo para não pisar em mim no sonho, e eu pegava aquelas ferramentas, martelo, ponteiro, chaves, e botava nos meus braços, e mesmo assim eu saía e chegava para Jesus e entregava as ferramentas para ele. E acordei. Nós vemos, meus irmãos, que nesse sonho eu pude entender que Deus coloca as suas ferramentas não em nós, mas para que nós possamos usá-la para a honra e glória do Senhor. Não é para mim, não é para você, é para o Senhor. O que Deus coloca nas nossas mãos é para que sejam usados para a honra e glória do Senhor. E muitas das vezes nós falamos, eu fui na igreja assistir o culto. E nós não assistimos o culto, nós prestamos culto a Deus. Deus tem que ser louvado, engrandecido, glorificado através da minha vida e da sua vida. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, 23 e 25, está escrito: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade ou amor fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Presta atenção nessa última parte do versículo 25. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quando eu olho para mim lá para trás, em 1978, eu com 14 anos de idade, alguém pregou o evangelho para mim. Começou pela minha avó, que ela me levava para a igreja. E depois, o meu patrão, o primeiro patrão na fábrica de móveis que eu trabalhava, ele morava na casa do meu pai, ele me levou para a igreja, me convidou para a igreja, eu fui lá, eu fiz minha decisão, que o meu coração já estava fértil. Meus irmãos, a palavra tem que ser
evangelizada através da minha vida e através da sua vida. Muitas vezes nós queremos nos calar, muitas vezes nós nos envergonhamos de anunciarmos a palavra de Deus e não podemos ter vergonha. Pelo contrário, da mesma forma que Josué era corajoso, nós devemos ser corajosos para falar do amor, da graça de Deus, da vida que há em Deus e vida em eternidade. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Qual é a verdade? Jesus e a sua palavra, os seus ensinos. Muitas das vezes nós não queremos aprender. Outra coisa que encontramos em nossas igrejas, nós deixamos de lado a escola bíblica dominical, deixamos de lado o ensino da palavra, deixamos de lado a revista, que tão boa ela é quando nós não estudamos as lições que são colocadas para mim e para você, sobre o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus e, em último lugar, ou melhor, em primeiro lugar, a obediência a Deus. E nós negligenciamos. Hoje as nossas igrejas estão mais buscando aquelas festas do que verdadeiramente o ensino da palavra, o ensino do amor, ensino e a capacitação de vidas consagradas, santificadas para a honra e glória do nosso Deus. Em terceiro lugar, a minha pátria para Cristo, ela está vinculada na sustentação e oração. Josué, ele não fazia nada sozinho. Se nós pensarmos que nós, pela nossa capacidade, nós vamos fazer, não, eu posso, eu aconteço, eu não preciso, está redondamente enganado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos caminhar uns com os outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos edificar a vida uns dos outros. Nós precisamos orar uns com os outros. E nós precisamos fazer a obra de Deus uns com os outros. Quando nós olhamos, meus irmãos, que nós temos capacidade, que nós não precisamos do amor de Deus, não precisamos da ajuda, triste é o homem que pensa assim. Josué, ele não fazia nada sozinho, ele precisava da unção de Deus sobre a sua vida, como também dos seus patriotas, para cumprir a missão de entrar na terra prometida. Ele não olhava para a espada apenas que ele carregava. Ele não olhava apenas pela sua capacidade. Ele não olhava apenas pela sua coragem, pela sua força. Mas ele olhava primeiramente a Deus, que a sua vida estava nas mãos de Deus, e também da ajuda dos seus compatriotas, para que ele pudesse entrar na terra prometida e ali fazer a divisão das terras e derrotar os inimigos do Senhor. Será que nós estamos nos preparando para derrotar os inimigos do Senhor? Será que nós temos orado para que Deus possa nos ajudar a enfrentar as dificuldades e os problemas que afligem o nosso coração diurnamente ou dioturnamente também? Ou será que nós buscamos apenas os nossos próprios interesses, queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos nada com Deus das bênçãos? Não podemos achar que para cumprir a missão não precisamos de ninguém. Isso é um pensamento egoísta e individualista. Precisamos sustentar e orar por todos os irmãos missionários que estão nos campos levando a mensagem de salvação. Tenho que fazer a minha parte com Deus e para Deus. Eu tenho que fazer minha parte com Deus e para Deus. De que maneira, pastor, nós fazemos a parte com Deus e para Deus? Primeiro, nós fazemos a nossa parte com Deus quando nós nos santificamos, quando nós oramos,
quando nós buscamos a presença de Deus como instrumentos na mão do Senhor para sermos usados. E segundo, para Deus, quando eu coloco isso em prática na minha vida. Quando eu busco me preparar, quando eu busco orar, estudar a palavra de Deus, quando eu anuncio a grandeza da mensagem de Deus, e isso é para Deus. Josué, ele contava com a ajuda dos seus compatriotas, contava com a ajuda dos seus amigos, contava com a ajuda dos guerreiros de Israel, contava com a ajuda, em primeiro lugar, do próprio Senhor. E nós devemos contar com a ajuda, em primeiro lugar, de Deus, para que Ele seja exaltado, honrado, dignificado através de nossas vidas. Em 1 João capítulo 4, verso 10 e verso 11 diz: nisto está a caridade ou amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação, ou seja, sacrifício ou oferta, pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nas nossas igrejas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E essa comunhão, ela não enfatiza só estar no banco, mas ela enfatiza sairmos para fora e anunciarmos o Evangelho de Jesus. Fazermos missões. Missões não está só nas mãos dos missionários, como eu deva sustentar, como eu tenho que sustentar, como eu tenho que orar por eles, mas missões está nas minhas mãos aqui, fazendo a vontade de Deus aqui, onde Deus me plantou aqui. E nós muitas das vezes sentamos nos bancos, parece que a mensagem entra e sai, os estudos entram e saem, e nós não damos importância na nossa vida e não encontra guarida em nossos corações. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E digo mais ainda, devemos amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus significa colocar em prática aquilo da missão que Ele nos deu, da missão que Ele nos outorgou, não só a Josué, mas a cada um de nós. Minha pátria para Cristo, eu encho o peito para falar, minha pátria para Cristo. Mas será que eu estou disposto que a minha pátria seja conquistada para Cristo? Será que eu tenho no bojo do meu coração, no íntimo da minha alma, em fazer a vontade para que minha pátria seja evangelizada na sua totalidade, para que o amor de Deus transborde os corações daqueles que estão em trevas, que estão sem Jesus, que estão sem salvação? Ou apenas nós colocamos essa responsabilidade? Ah, pastor, isso não é comigo, isso é com os missionários, é com os águias de Cristo, que são missionários através das motocicletas. Será que estamos imbuídos? Será que estamos comprometidos? Será que estamos interessados para que o amor de Deus, a graça de Deus esteja abundantemente em primeiro lugar na minha vida e na vida daqueles que precisam de salvação, que estão em trevas? Minha pátria para Cristo é a minha petição, diz o hino, cantamos. É o meu desejo. Minha pátria para Cristo é meu foco. Minha pátria para Cristo é minha obediência a Deus. Minha pátria para Cristo é eu me envolver com a obra de Deus. Minha pátria para Cristo é fazer a obra na qual estou plantado em primeiro lugar na minha igreja. Minha pátria para Cristo é anunciarmos a grandeza do Evangelho e buscarmos nos capacitar cada vez mais para que o nome do Senhor seja exaltado. E de que forma eu vou me capacitar, pastor? Orando, estudando, dando crédito à escola bíblica dominical, buscando os ensinamentos da palavra, meditando na palavra,
anunciando depois a grandeza da vida que é em Cristo Jesus. Quando nós desprezamos essas coisas, certamente nós estamos desprezando o próprio Deus. Concluindo, meus irmãos, minha pátria para Cristo, ela envolve fé, amor e alegria em servir. Compromisso, santidade, temor a Deus e respeito cristão aos que estão nos campos. Repetindo, minha pátria para Cristo envolve fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter amor. Eu tenho que ter alegria em servir. Eu tenho que ter compromisso. Eu tenho que ter santidade. Eu tenho que ter temor a Deus e respeito cristãos aos que estão nos campos. Orar por aqueles que estão lá. Contribuir para que aqueles que estão lá sejam sustentados. Anunciar a grandeza do Evangelho de Deus através da vida dos missionários que estão lá fora e eu orar por eles. E como também, como missionário que eu sou, que todos nós somos missionários, anunciar a grandeza do Evangelho de Jesus, para que o amor de Deus seja abrangente, na sua plenitude, as pessoas que ainda precisam desse Evangelho, precisam sair das trevas, precisam da grandeza, da vida e do amor de Jesus Cristo. Não podemos nos esquivar no cumprimento da missão. Se eu não posso ir, não tenho um chamado específico, mas posso orar, posso contribuir e posso ajudar a minha igreja na evangelização local. Todos nós somos comprometidos com a obra de missões, portanto, devemos cada vez mais avançar contra o pecado e levantarmos a bandeira da salvação em Cristo Jesus. Levantarmos cada vez mais, avançar contra o pecado e levantarmos a bandeira da salvação em Cristo Jesus. Não compete apenas os pastores, não compete apenas os diáconos, não compete apenas os evangelistas, não compete apenas os presbíteros das outras denominações que tem, mas compete eu em obedecer, eu em querer fazer, eu em buscar fazer a vontade de Deus, que certamente não o Senhor vai me capacitar, e que, de que maneira, quando eu coloco a minha vida para ser usada, quando eu coloco a minha vida para ser santificada, quando eu coloco a minha vida para estudar, para meditar na palavra do Senhor. E quando nós deixamos isso, certamente nós estaremos indo em direção ao contrária ao ID de Jesus. Johannes Blau, pensador, escreveu a seguinte frase: enquanto houver neste mundo homens em trevas, sem Deus e sem misericórdia, há de durar a tarefa missionária na igreja. Enquanto houver neste mundo homens em trevas, sem Deus e sem misericórdia, há de durar a tarefa missionária da igreja cristã. E quem é a igreja? O templo? O templo vai anunciar. Podemos deixar o templo aberto a semana toda, um ano todo. Mas será que o templo vai anunciar a grandeza de Deus? Não. Quem vai anunciar a grandeza de Deus é eu e você. Somos nós. E anunciarmos o amor de Deus, a vida que há em Deus, a grandeza de um Deus maravilhoso que nos salvou e quer salvar a vida das pessoas que estão em trevas, sem Jesus e sem salvação. Que essa mensagem, meus irmãos, fique em nossos corações e que possamos colocarmos em prática. Estamos vivendo o tempo de missões nacionais. Será que eu estou comprometido com missões? Será que eu tenho me disponibilizado a minha vida para fazer a obra de Deus? Fica um ponto de interrogação no meu coração e no seu coração.
mas que devemos agir como Josué agiu, buscando fazer a obra de Deus, com coragem, com dedicação, com santidade e com busca, para que o objetivo seja alcançado. E qual é o objetivo? A minha pátria para Cristo começa na minha rua, na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade e assim por diante. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, que esta mensagem fique em nossos corações e que possamos colocá-las em prática da mesma forma que Josué cumpriu no passado os objetivos, o compromisso e responsabilidades que o Senhor colocou na mão dele. Que possamos ter responsabilidade, que possamos agir como afinco de fazermos a Tua obra em santidade, em amor, para que pessoas sem Jesus possam encontrar a vida que nós encontramos, a vida eterna em Cristo. Livra-nos, Senhor, de todo mal, abençoa a Tua igreja, abençoa a vida e a família do nosso pastor. Derrama a Tua graça sobre a vida de cada um de nós. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?